A paz do Senhor, meus amados irmãos, irmão Leandro. Nesta manhã eu queria meditar com os irmãos. É um texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos 2, 3 e 4. Eu queria meditar com os irmãos em um texto que vai nos falar, que vai nos relatar o pior momento vivido por Elias. E eu espero em nome de Jesus ser bênção de Deus na tua vida esta manhã. O texto diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Irmãos, no texto de hoje, quero meditar com você na história deste homem, Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um homem de fé e íntima comunhão com Deus, usado por Deus para realizar milagres espantosos. Mas apesar disso, ele viveu um terrível momento em sua vida. Ele foi atingido por uma profunda aflição que o levou a ficar tão deprimido que chegou a desejar a morte. Levantado por Deus, Elias foi levantado para profetizar em um dos piores períodos de Israel, pois Israel estava vivendo no auge da idolatria, corrompida política, moral e espiritualmente. A nação mergulhava rumo à apostasia. Seu rei, Acabe, acabara de se casar com uma princesa pagã, Jezabel dos Sidônios, uma devota de Baal, Mercate e Azera, permitindo que ela trouxesse para dentro de Israel o culto a essas divindades pagãs. E naquele ambiente de prostituição espiritual, o profeta Elias era a voz e o instrumento que Deus usaria nesses tempos sombrios que seu povo vivia. Elias desafiou e matou centenas de profetas de Baal, levando ele a se tornar o inimigo número 1 da rainha Jezabel. Após saber da morte dos seus profetas, Jezabel promete se vingar e começa a perseguir Elias por todos os lugares. Foi exatamente aqui que Elias passa a vivenciar o pior momento de sua vida. Tão desesperadora foi a situação que Elias ora a Deus pedindo a morte. Não só a ameaça de morte, mas outros fatores contribuíram para o desânimo e a angústia do profeta, como a triste situação do seu povo, que mesmo diante dos esforços do profeta, a nação se afundava na idolatria. Agora deprimido, com medo, angustiado, desanimado e frustrado, Elias vê na morte a única solução. É a partir daqui que eu quero falar para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Escute. Quantas vezes sentimentos semelhantes aos que veio ao coração de Elias chegam também aos nossos corações? Fomos levantados por Deus para sermos usados como instrumentos em suas mãos, mas de repente vemos que as coisas não acontecem como esperamos. Surgem as críticas, apontamentos, inveja, perseguições, e digo com tristeza que muitas vezes por muitos que se dizem cristãos, mas que não se alegram por Deus estar em nós. Erramos por não incluirmos em nossa chamada as lutas e dificuldades que teremos que enfrentar. A história bíblica diz isto,
Todos que por Deus foram chamados enfrentaram grandes dificuldades. Uns enfrentaram desertos e vales, outros grandes exércitos, já outros foram vendidos como escravos, presos injustamente, outros tiveram seus olhos arrancados, muitos foram decapitados e crucificados. Mas todos esses entenderam que tais provações faziam parte dos soberanos planos de Deus para as suas vidas. Paulo já dizia que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Todos esses homens, quando acharam seu fim, foram surpreendidos pelo agir soberano de Deus. Elias, quando se afundava em sua angústia dentro de uma caverna que ficava naquela região, Deus veio até ele. E ali, Elias foi amparado. Há muitas situações, irmãos, que podem nos levar a vivenciarmos terríveis sentimentos, como o medo, a angústia, a opressão e tantas outras formas de sentimentos que podem ferir profundamente a nossa alma, nos deixando doentes, deprimidos e depressivos. E aqui que devemos parar. Pare um pouco. Tome um fôlego, reavalie suas condições. Não precisamos estar sempre correndo. Às vezes é preciso pararmos para repor as energias para podermos conseguir chegar até o final. Digo isto por experiência própria. Quantas vezes me frustrei por querer correr demais e muitas vezes para atender expectativas de homens, de ministérios, de igrejas e não de Deus. Quando ia ver, me faltava combustível para dar assistência a outras áreas da minha vida. Não faça isso. Isso pode ser irreparável. Pare agora e olhe para as promessas de Deus. É hora de parar de confiarmos em nós mesmos. Quero encerrar dizendo que não importa quão aterrador seja o momento, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. No Salmo 37, verso 24 diz que ainda que caiamos, não ficaremos prostrados, pois o Senhor segura em nossas mãos. No Salmo 55, verso 22 nos manda lançar nossos fardos sobre o Senhor, pois Ele tem nos sustentado. Ele nunca permitirá que nós, os justos, sejamos abalados. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra. É a tua mão direita, irmão. De dia Ele não permitirá que o sol te fira, nem a lua de noite. O Senhor te guardará, Ele nos guardará de todo mal. Ele guardará a nossa entrada, Ele guardará a nossa vida. O Senhor guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Confie no Senhor. Deus te abençoe. Compartilhe. Há muitas pessoas precisando ouvir uma palavra como essa.